Devemos investir em BDRs ou diretamente em ações dos Estados Unidos? Esse aqui é um tema que ficou muito em evidência desde a semana passada, porque a nossa amiga a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, informou que as BDRs, antigamente exclusiva a investidores qualificados, agora poderá ser acessível a qualquer investidor. Investidor qualificado era qualquer investidor que tivesse mais de R$1 milhão em barras de ouro, não, brincadeira, em investimentos, investimentos financeiros, não contam imóveis, não contam barras de ouro, e comprovasse, atestasse por escrito. Então, era um procedimento um pouco burocrático e não era para qualquer um ter acesso, então, às BDRs, os Brazilian Depositary Receipts. Curtiu meu inglês, né? De forma simples, para botar todo mundo no mesmo barco, uma BDR é um recibo de ações em outro país, emitidos para o Brasil. Por exemplo, se eu quiser investir em ações do Facebook, da Apple, da Amazon ou mesmo do McDonald's, eu tenho duas opções. Eu posso lá abrir uma conta na corretora nos Estados Unidos e investir diretamente, ou eu posso investir através de uma BDR, que é o tema polêmico de hoje. Investir em BDRs ou investir diretamente nos Estados Unidos? Bom, para que você tome a sua própria decisão de forma inteligente, eu vou dar as vantagens e as desvantagens das BDRs de investir diretamente nos Estados Unidos, vou dar minha opinião e aí vamos ver qual será a sua decisão. Bom, BDRs, a gente precisa de uma empresa que vai comprar as ações lá nos Estados Unidos, vai emitir um recibo pra gente e você já deve estar imaginando que isso não é de graça, né? Não. É claro que tem um custo. Esse custo está atrelado aos dividendos. Então, se você investir nas ações do McDonald's, que é um bom pagador de dividendos, você pode pensar em receber $100 de dividendos por ano. O que acontece é que essa empresa que vai intermediar a emissão do BDR vai ficar com 5%. Então, em vez de ganhar $100 num ano, você vai ganhar só $95. Parece pouco, mas é um custo bem alto. Bom, por que as pessoas se atraem tanto pelas BDRs? Obviamente que é pela facilidade. Enquanto abrir a conta nos Estados Unidos, você vai ter que ir lá abrir a conta, ter toda uma parte burocrática. Para você comprar uma BDR, você simplesmente digita um código no home broker. Então, independente da corretora que você opera hoje, você coloca lá FBK34, por exemplo. Você vai comprar as BDRs do Facebook. Então, é muito fácil, é muito prático, não tem que fazer câmbio, não tem que mandar remessa. Entra no home broker que você já usa, vai lá e pá, Outra facilidade em relação ao imposto de renda, porque você não vai ter que fazer remessa internacional, vai investir em reais, Então, muitas corretoras, as grandes corretoras, têm um valor extra que você paga lá e tem um relatório simplificado para o imposto de renda. Então, é muito fácil. E também não tem necessidade de câmbio, afinal de contas, você está investindo em Brasil. Então, as vantagens, facilidade do imposto de renda e também de não declarar internacionalmente, Agora, nem tudo são flores, Então, a gente sabe que tem esse custo bem elevado, que são 5% que morrem na mão do intermediário. E o pior problema das BDRs, na minha opinião, é a liquidez. Então, as BDRs do McDonald's, por exemplo, é comum ficar uma semana inteira sem negócio. Já pensou você comprar uma BDR, ver que o McDonald's não está tão bem das pernas assim, É uma situação hipotética, e ficar uma semana sem conseguir vender, ou ter que jogar o preço lá embaixo para conseguir vender? Então a gente tem um grande risco de liquidez. Então a gente tem o custo, o risco de liquidez e também de não estar verdadeiramente posicionado em moeda estrangeira, porque você está posicionado no Brasil. Lembra que a gente teve aqui no Brasil o confisco da poupança? Então se você está posicionado no Brasil, esse aqui é um risco existente. Agora se você está posicionado nos Estados Unidos, na Europa, esse aqui é um risco que não existe, Se o Brasil quiser confiscar, vai confiscar o que está em território nacional, não o que está lá fora. E para a gente responder, para eu responder, para vocês responderem se vale mais a pena investir no Brasil através de BDRs ou direto lá fora, a gente tem que falar também das vantagens e desvantagens de investir diretamente nos Estados Unidos. A primeira vantagem é que, obviamente, você está posicionado diretamente em dólar, Você vai investir em dólar, você vai comprar diretamente as stocks, as ações no mercado americano, no mercado europeu, vai estar posicionado de verdade em dólar, em euro, enfim, vai comprar diretamente as empresas dos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, e a possibilidade de um acesso também global a esse mercado. Porque pensa comigo, você sabia, por exemplo, que várias das grandes empresas da América Latina não são emitidas no Brasil ou na Bolsa da Argentina, na Merval, são emitidas direto nos Estados Unidos? Pois é, o Mercado Livre, que é a maior empresa da América Latina, uma empresa argentina, tem as ações negociadas nos Estados Unidos.
A XP Investimentos tem as ações negociadas nos Estados Unidos. A Netshoes do Brasil também tem as ações negociadas nos Estados Unidos. Então, é muito importante você ter uma posição fora do Brasil, até porque esse mercado é o maior mercado do mundo. Enquanto no Brasil a gente tem aqui aproximadamente 50 ações com liquidez suficiente para a gente poder negociar, nos Estados Unidos são mais de 8 mil ativos. E para você ter uma ideia de quão índio a gente é aqui no Brasil, só as ações da Apple negociam num dia mais do que a bolsa do Brasil inteiro. Então é completamente absurdo. Só que nem tudo é vantagem também. Você vai ter que passar pela burocracia de abrir a conta nos Estados Unidos. Então você vai abrir a conta lá. Tudo bem, não tem desculpa do idioma, porque tem tudo em português, né? Tem a Avenue que eu uso, tem tudo do acesso em português, o site em português, o home broker em português, suporte em português, então não tem desculpa. Mas tem realmente aquela parte burocrática que para muita gente é meio chato, né? A possibilidade de você estar exposto a vários mercados tendo a conta nos Estados Unidos, a posição em dólar, né? E, poxa, a desvantagem a gente vai ter então, como você está se posicionando diretamente, tem o spread do câmbio. Quando você compra o dólar, você paga sempre um spread, né? O dólar oficial está a 4,50, você vai pagar lá 4,55, 4,56, é isso que a gente chama do spread. E também tem o desafio inicial do imposto de renda, o desafio inicial de abrir a conta, o desafio inicial de conhecer lá fora, mas é também um desafio inicial. Depois que você faz a primeira declaração, que você compra a primeira ação, que você compra... Enfim, fica tudo mais fácil, né? E com base nessas informações, eu tomo a minha decisão e eu, Kleber, invisto diretamente nos Estados Unidos. Eu acho muito mais prático até pela exposição diretamente em outro país. Vou te contar a história da Venezuela. A Venezuela era o país mais rico da América Latina, até que mudou o governo, começou a desandar a coisa lá, hiperinflação, e hoje é o país mais pobre da América Latina. Sabe quem se protegeu? Quem tinha patrimônio fora da Venezuela. Então os venezuelanos que tinham alguma coisa no Brasil, na Argentina, na Bolívia, nos Estados Unidos, na Europa, ficaram protegidos porque o patrimônio deles estava fora, né? Então o caso do confisco da poupança no Brasil, quem tinha patrimônio lá fora ficou protegido. Então esse é o principal motivo de eu, Kleber, diversificar internacionalmente direto na fonte e não através das BDRs. Mas eu sou eu e você é você. Me conta aí. O que você vai fazer? Diversificar através das BDRs, que agora serão acessíveis a todo mundo, ou investindo diretamente lá fora? Conta pra mim aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, claro, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com o maior número de pessoas para que elas também possam tomar uma decisão madura sobre investir diretamente lá fora ou através de BDRs, beleza? Um beijo, um abraço e tchau!